Para a nossa receita de hoje, vamos utilizar 2 ovos inteiros, meia colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa rasa de açúcar. Opcionalmente, caso você tenha, eu vou colocar aqui meia colher de sobremesa de melhorador de farinha, 10 gramas de fermento biológico, 2 colheres de sopa de margarina, 500 gramas de farinha de trigo e 250 ml de leite. Eu vou começar a minha receita colocando todos os ingredientes secos aqui no mesmo refratário. Então vem aqui fermento, açúcar, melhorador. O sal eu prefiro aguardar um pouco, então eu vou esperar um pouquinho antes de colocar o sal. Deixa eu misturar aqui. Ok. Agora eu vou colocar também a margarina, os ovos, vou dar uma misturada. E agora que eu misturei aqui, eu já acrescento também o sal. E aos poucos eu vou colocar o leite. Por que eu costumo dizer que o leite é sempre aos poucos? Porque depende muito da estrutura da farinha que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma farinha um pouco mais úmida. Se você estiver trabalhando com uma farinha mais seca, então talvez você não precise nem colocar toda essa quantidade de leite, tá bom? Então, isso é uma base que a gente tem para poder estar adicionando aqui a nossa receita. Então eu vou misturando assim toda ela até ficar bem homogênea. Vou colocar um pouco mais de leite. E é bem fácil. Na semana passada, nós tínhamos feito um pão suíço, um pão maravilhoso. E essa receita é uma evolução dessa primeira que foi dada na semana passada. Então aqui nesse momento, ela já começa a soltar um pouco. Se você precisar colocar um pouco de farinha para sovar, tudo bem. Tirar aqui. Olha, eu não precisei usar todo o leite, tá? Sobraram 50 ml, no caso dessa minha farinha. É o que eu disse, depende de farinha para farinha, né? Há casos em que a sua farinha vai precisar você usar todo o líquido. E o sistema de sovar é bem simples, olha, jogo lá na frente e trago ela novamente. Jogo lá na frente e trago ela novamente. Esse movimento você vai fazer por mais ou menos aí uns 10 minutos. E para quê? Para deixar ela bem lisinha e, se possível, chegar ao ponto de véu. Ponto de véu, professor, o que é isso? Explico para você já já. Agora sim, 10 minutinhos aqui mexendo a minha massa. O ponto de véu é exatamente isso aqui. Eu pego a massa, ela está bem lisa, e aí eu vou esticando ela, e ela não arrebenta facilmente. Esse é o ponto de véu. Ela vai ficando, olha, transparente. Então, isso significa dizer que eu estou com uma excelente massa e que vai me dar um pão muito bacana. Agora eu vou cortar esse meu pão em pedaços de 50 gramas. Cada pãozinho vai ter 50 gramas. Isso é uma regra nesse caso, porque foi padronizado, né, dessa forma, mas você pode, é claro,
desenvolver a sua linha de produção e cortar até com uma gramatura menor ou maior, aí vai aí da sua necessidade e da sua criatividade também. Então vamos lá, 50 gramas. Você sabe quando a gente tem já um certo tempo de padaria, você nem precisa, né? Já vai no olho. Então aqui, ó, bem próximo aqui, 50 gramas, esse foi certinho. Vou fazer isso com todos os meus pedaços. Agora eu não preciso nem passar farinha não, tá, gente? Você pode, se quiser, passar um pouquinho de óleo na bancada. Eu vou abrir. Olha lá, abri um por um. E aí eu venho aqui, ó. E vou fazer o pãozinho já modelado. Sempre lembrando que a costura desse pão, ela tem que ficar para baixo, ela não pode ficar para cima. Porque senão o pão fica feio, fica deformado, não fica um trabalho de qualidade. Então sempre assim, ó. Peguei, vou enrolar, enrolei, costura para baixo. Vou fazer isso com todos os meus pães. Agora que todos os meus pães estão modelados, eu vou colocar em um tabuleiro, dando sempre um espaço, né? E eu vou improvisar uma estufa. Como em padaria nós costumamos ter carrinhos, né, para poder ar-condicionar e deixar esse pão crescer sem ter nenhum impacto do vento, e em casa nós não temos essa possibilidade, então eu vou improvisar aí como é que vai ser. Forno desligado, vou colocar dentro do forno, desligado mesmo, e esperar crescer. Ele vai dobrar, na verdade, e até triplicar de volume. Aí então vai ser a hora de assar. Mas antes disso, vamos arrumar os nossos pães. Lembra do que eu falei? A costura é isso aqui, né? A costura sempre tem que estar para baixo. Eu vou dando um espaço entre um e outro. Olha lá. E vai dar exatamente aí, apertando um pouquinho aqui, os 16 pães que dá essa minha receita. Então essa minha receita, eu consegui fazer 16 pães com ela. Tem gente que prefere usar aí só a gema, né? Eu vou usar aqui o ovo inteiro para fazer essa pintura. Vou dar uma batida aqui. Gente, olha, não existe a necessidade de colocar açúcar, café, esse tipo de coisa na gema não, tá? Só ela aqui já me dá a coloração que eu preciso. Então aqui, ó, bem certinho. Não estou trabalhando com água quente, muita gente prefere trabalhar com água quente, aí não tem tempo de conseguir aí fazer os passos corretos do pão. Então eu prefiro não trabalhar com água quente e sempre trabalhar com o leite em temperatura ambiente. Vou levar agora para o meu forno, e o forno desligado. Isso é uma estufa improvisada, tá bom? Então vou deixar ele aí dobrar de volume, já já a gente volta. Só para aproveitar o tempo em que o meu pão está ali crescendo, eu vou preparar então um creme patisserie, ou creme de pasteleiro, ou creme de confeiteiro, como assim você preferir. Posso usar industrializado? Pode, sem problema nenhum. Mas para você que não tem esse creme, de repente faltou, e você quer ter uma receita própria, vamos ensinar o creme agora. Para fazer o nosso creme, eu vou usar 250 ml de leite, 4 gemas de ovos peneiradas, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de margarina e 2 colheres de sopa de amido de milho. Na panela eu vou colocar o leite, todo ele, a margarina e vou colocar a metade do açúcar. A outra metade
ela fica ainda no recipiente. Vou deixar levantar a fervura. Enquanto o leite vai fervendo ali, eu vou colocar aqui a gema, misturar o açúcar, a outra metade e o amido de milho. Misture bem. Eu preciso realmente dissolver aqui o amido de milho na gema e no açúcar. Agora que o leite levantou fervura, quase, hein? Beleza, agora que o leite levantou fervura, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou pegar as colheradas, né? 2 colheradas aqui. E vou misturar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso igualar a temperatura. Se eu colocar essa mistura de gema diretamente aqui nesse leite fervendo, eu corro o sério risco de talhar o meu creme. Então, como eu não quero que isso aconteça, então eu estou aqui já me precavendo e igualando a temperatura. Agora sim, olha. Joguei aqui e vou mexer até ele firmar e formar um creme. Olha como ele já vai firmando. É muito rápido, tá? Já cozinha. E se você quiser um creme um pouco mais amarelo, aí você pode utilizar um corante. Eu, particularmente, não vejo a necessidade. Eu gosto daquele creme bem clarinho, bem natural. E aí, já começou a soltar aqui da panela. Eu desligo o meu creme e deixo esfriar. Só posso utilizar quando ele estiver frio, tá? Não pode usar o creme quente em cima do pão doce. Agora sim que o meu pão já está bem crescido, já começa a encostar um do lado do outro, é o momento de eu começar a colocar o creme, né? Então venho aqui, ó, o creme pasteleiro. Aqui o meu creme já está frio. O bico pode ser o de sua preferência. E eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. Percebe? Venho seguindo direto mesmo. Muito legal, né, gente? Agora sim, está prontinho. Vou levar para o forno pré-aquecido em 160 graus por aproximadamente uns 20 minutinhos ou até ficar moreno, né?